Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar sobre direito administrativo, a gente vai conversar hoje sobre serviço público, aula número 1. Hoje a gente vai começar a tratar desse assunto muito bacana que diz respeito aos serviços públicos praticados pela administração pública e também praticados por particulares. A gente vai entrar em assuntos como desconcentração, descentralização. Hoje a aula é bem bacana, a gente começa trabalhando com os conceitos de serviço público, noções introdutórias de serviço público, e isso é um ponto muito interessante porque a gente acaba vendo nessas noções introdutórias de serviço público muita posição doutrinária, exatamente. A gente vai conversar sobre posições da doutrina sobre o conceito de serviço público. O que é serviço público? Essa aula de hoje vai dar esse conceito legal, vai plantar aí as bases para o bom estudo do direito administrativo. Olha só, conceito de serviço público, conceituação não é constitucional e nem é legal, ela é doutrinária. E aqui eu já chamo a atenção para um primeiro ponto. Por mais que a Constituição fale em concessão ou permissão ou autorização de serviço público, a Constituição não diz qual é o conceito. Da mesma forma, as leis, por mais que as leis regulem os serviços públicos mediante concessão, permissão ou autorização, as leis não dão o conceito de serviço público. E aí vem a doutrina. A doutrina acaba trabalhando de forma exaustiva, muitas vezes, o conceito de de serviço público, né? Não de concurso público, de serviço público. E aí, o que acontece? Quando a gente tem a doutrina falando de conceitos, a gente vai encontrar divergência. Isso aí, divergência, né? As divergências, elas dizem respeito a conceitos que muitas vezes são diferentes. Mas os conceitos que eu estou trazendo aqui, eles não são tão diferentes. São escritos de forma diferente, mas o conteúdo final deles é muito semelhante, é muito parecido. Então, o primeiro alerta, o conceito sobre serviço público é um conceito divergente, porque existe divergência na doutrina sobre o conceito. Nem todos os doutrinadores pensam iguais, aliás, pouquíssimos pensam da mesma forma, né? E não existe consenso na doutrina sobre o conceito ideal para serviços públicos. Cada doutrinador entende que o conceito dele é o melhor, que o conceito dele é o mais bacana, né? Direito a gente sabe que tem dessas coisas, né? Diferente da engenharia, por exemplo, que é feito um cálculo, ou o cálculo está correto ou o cálculo está errado, não tem meio termo, né? Não tem uma outra visão. Já o direito é diferente. O direito ele tem muito de interpretação e de percepção de determinadas situações. E é nesse momento que aí a doutrina entra com força total. O doutrinador A fala de uma forma, o doutrinador B fala de outra forma, e aí acaba gerando uma confusão para todo mundo. Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje? Trazer aí uns 3 conceitos para a gente poder trabalhar, são de grandes doutrinadores do direito administrativo, e tentar, de alguma maneira, eliminar diferenças ou ampliar o conhecimento sobre conceitos de serviços públicos. Belezinha? Sussa, tranquilos, meu amigão. Os conceitos podem ser subjetivos e objetivos. Quando a gente fala em subjetivo e objetivo, eu já vou te chamar a atenção para mais uma outra coisa que já vira revisão de aula, hein? Olha só, quando a gente fala em conceitos de serviços públicos no seu aspecto subjetivo e objetivo, a gente tem que lembrar do conceito de administração pública, do conceito de administração pública que tem o seu sentido. Está lembrada das aulas, das primeiras aulas de direito administrativo e administração pública? Tem seu sentido subjetivo e o seu sentido objetivo. Pois é. Nas aulas de direito administrativo aqui do laccursos.com.br, assim como do www.maisconstitucional.com.br ou do www.maisadministrativo.com.br, você vai acabar vendo informações justamente sobre isso aqui, ó, sobre o sentido do conceito do direito administrativo e também dos sentidos do conceito de administração pública, que passam pelo sentido objetivo e o subjetivo. Portanto,
não é diferente nos serviços públicos. A sistemática de conceituação subjetiva ou objetiva atribuída para todo o estudo do direito administrativo ou para todo o estudo do direito, do direito de administração pública, acaba nos levando a essas duas ideias de subjetivo e objetivo. Cabeça, para que eu tenho que saber isso? Para responder certo na sua prova. Precisa para isso, né? Porque na prática, no dia a dia, no trabalho, isso não assume tanta importância e tanta relevância. Para quem mexe com processos judiciais vinculados à prestação de serviços públicos, aí isso acaba tendo uma relevância maior. Acaba tendo uma relevância maior porque eu tenho que dizer se é serviço público ou se não é serviço público. Dependendo do conceito, eu posso dizer que é. Dependendo de se é subjetivo ou objetivo, eu posso dizer que é ou que não é. Belezinha? Sussa! Ele pode ser considerado ainda um conceito amplo e um conceito restrito, né? E a gente vai ver no desdobramento dessa aula mais informações a respeito disso. Os critérios para a definição de um conceito subjetivo ou orgânico, material ou formal. Novamente, a gente está navegando aí em questões doutrinárias. Doutrinadores que entendem que o conceito tem que ser subjetivo ou então chamado de orgânico. E eu já vou te deixar a dica. Quando você vir a palavra orgânico, você vai lembrar de quê, meu amigão? Quando você vir a palavra orgânico para serviços públicos ou para o conceito de direito administrativo, você vai lembrar de quê, meu amigão? Cabeça, vou lembrar dos produtos orgânicos que tem lá no mercado. Não, você vai lembrar de outra coisa. Quando falar de orgânico, você vai lembrar de órgão público. Aquele que executa o serviço público. Falou em orgânico ou subjetivo, lembre-se de órgão público, tá bom? Não é do produto orgânico, daquela verdurinha orgânica bacana que tem lá no mercado que custa o olho da cara. Não é desse que você vai lembrar. Você vai lembrar justamente de órgão. Por isso, orgânico, de organização. Belezinha? Sussa? Tranquilos? E aí, quando a gente fala de material formal, eu vou falar justamente do serviço em si, e não de quem executa ou de quem é o responsável pelo serviço, mas vou falar dele, do serviço. Por isso a ideia de material ou formal. O material e o formal têm as suas diferençazinhas e a gente já vai ver agorinha nos nossos slides. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Essas informações sobre direito administrativo e sobre direito constitucional, você vai poder ter acesso agora no site www.maisconstitucional.com.br ou www.maisadministrativo.com.br. Esses dois endereços vão te levar para o mesmo site, que é o site do LAC, é um site do LAC especializado em direito administrativo e em direito constitucional, que este cabeçudo aqui coordena e insere um monte de conteúdo, informações, cursos específicos lá no www.maisconstitucional e no www.maisadministrativo, ambos.com.br. Você vai encontrar material de apoio, lista de exercícios, vai encontrar artigos escritos pelo Cabeça, vai ter inclusive no blog do Cabeça o Papo Cabeça, que a gente acaba tirando dúvidas de alunos sobre tipos de livro, experiências de concurso, como estudar, enfim. O site está bem bacana, vá lá, aproveite, tem muito conteúdo gratuito que você pode fazer um download lá do seu telefone, do seu smartphone, do seu tablet, do seu computador, notebook e por aí vai. Quer mais informação sobre constitucional, quer mais informação sobre direito administrativo, acesse www.maisconstitucional.com.br ou www.maisadministrativo.com.br. Belezinha? Espero vocês lá para a gente bater um papinho. Pode deixar recado que o Cabeça recebe os recadinhos lá nos comentários. Pode deixar lá. Falou? E agora a gente vai falar justamente sobre a continuidade desses conceitos e um detalhamento maior sobre eles, tá bom? Um detalhamento mais bacana, a gente vai conversar sobre o seguinte, olha só. Quando a gente fala de conceitos de serviço público, falar de subjetivo orgânico, a gente tem que levar em consideração o seguinte ponto.
o foco desse conceito é justamente quem executa o serviço. Leva em consideração, portanto, o órgão que executa. Por isso, subjetivo. A ideia de subjetivo está ligada à ideia de pessoa. É por isso que a gente fala que no direito administrativo, quando a gente trata de assunto, de conceitos subjetivos ou orgânicos, eu procuro saber quem faz. Quem faz? Essa é a grande pergunta. Quem faz? Ou seja, quem executa? Qual é o sujeito responsável pela execução do serviço? Por isso a ideia de subjetivo, né? Dentro do direito, de forma geral, existe uma conceituação, tanto no direito civil, como no direito penal, no trabalho, no administrativo, no constitucional, que quando a gente fala em direito subjetivo, a gente fala direito da pessoa, a gente fala em relação a uma determinada pessoa. A pessoa tem certos direitos. E esse raciocínio de vincular um direito a uma pessoa acabou se expandindo para os conceitos de direito administrativo, e eu acabo entendendo que determinados conceitos de direito administrativo são feitos, trabalhados a partir da pessoa que executará o ato, ou o serviço, enfim, o foco aqui vai estar na pessoa e não no objeto de execução. E não no serviço em si. Então, quando a gente falar em conceitos subjetivos ou orgânicos, simplesmente como sinônimo de administração pública em sentido formal. A gente tem que se preocupar muito com o foco, ou seja, quem vai executar, tá bom? E os objetivos? Bom, o objetivo já está voltado para a ideia material, né? Se reporta à atividade e não ao executor. Aqui eu tenho que perguntar o seguinte: o que faz? O que faz? No de cima eu pergunto quem faz. Neste de baixo a minha preocupação é o que faz. Um está preocupado com o sujeito e o outro está preocupado com o objeto, né? Então, olha, pode colocar aqui, ó, quem faz. A preocupação aqui é com a pessoa, né? Ou seja, com o órgão. O ponto de estudo é o órgão, a pessoa. Já nos objetivos, não. A minha preocupação é o que é feito. Qual é o objeto da execução? Eu não quero saber o sujeito, eu quero saber o objeto. Os conceitos de direito administrativo que levam em consideração o conceito objetivo ou o conceito material, ele se baseia nisso, o objeto que é executado. Tá? Aí nós temos ainda a ideia de serviços públicos num conceito amplo e serviços públicos num conceito restrito. No conceito amplo, tem origem na França e admite incorporar ao conceito todo tipo de atividade desenvolvida pelo Estado. As atividades estatais, vale a pena a gente abrir uma telinha aqui para conversar sobre isso. As atividades estatais, elas são classificadas da seguinte forma. Eu posso fazer assim, ó. Já abri uma outra tela, e aí a gente vai desenhar um gráficozinho aqui, ó. A gente tem Estado e tem as suas atividades, tá? Essas atividades, elas podem ser tratadas como amplas ou como restritas. Amplas ou restritas. As amplas levam em consideração qualquer atividade realizada pelo Estado. Qualquer atividade. Por exemplo, pode ser atividade de saúde, pode ser atividade de educação, pode ser atividade bancária, pode ser atividade industrial. Olha só que coisa doida, né? Agora, quando eu falo de um conceito de atividades de Estado num conceito mais restrito, eu levo em consideração só os serviços próprios e exclusivos do Estado. E aí o leque de opções é muito menor, porque aí o leque de opções vai cair em saúde, segurança, educação,
assistência social. Está percebendo a diferença entre um conceito e outro de atividades estatais? E assim, eu estou falando de atividades estatais, atividades administrativas, tá? Administrativas, porque eu ainda tenho as atividades estatais, que na verdade são funções de Estado. Função de Estado. O que são as funções de Estado? Os poderes. Atividade do Executivo, atividade do Legislativo e atividade do Judiciário. São funções de Estado previstas lá no artigo 2º da Constituição. A atividade administrativa do Estado é uma coisa, função de Estado é outra. Tá? Então a gente tem que ficar muito ligado nisso, porque o examinador ele gosta muito de tratar as coisas como idênticas, e elas não são. Elas são diferentes, tá? Quando eu falo em função de Estado, eu não estou falando de atividade administrativa. E quando eu falo de atividade administrativa, eu não estou falando de função de Estado. Agora, as atividades administrativas do Estado, elas podem ser tratadas de forma ampla ou de forma restrita. Aqui, nas amplas, eu falo qualquer atividade que é desempenhada pelo Estado. Até uma atividade industrial, por exemplo, sim. O Estado tem uma indústria de produção de, sei lá, de móveis. Por que não? Né? O Estado é dono de uma rede hoteleira, o Estado é dono de uma rede de restaurantes populares. Isso tudo são atividades industriais. No Brasil, o Estado é dono de banco. A Caixa Econômica Federal é um banco que pertence à União. Né? O Banco do Brasil, ou a maior parte do capital do Banco do Brasil, pertence à União. A educação seria uma atividade primária do Estado, prevista na Constituição, assim como a saúde, a segurança. Mas tudo entrou no mesmo balaio, no seu sentido amplo de atividade estatal. Já nas atividades mais restritas, a gente tem os serviços próprios, exclusivos do Estado. E aí existe uma redução muito grande do tipo de atividade feita. Eu não tenho aqui atividade bancária, não tenho atividade industrial, não tenho atividade comerciária, porque isso não é atividade de Estado, isso é atividade para o particular. Né? Em países onde o Estado interfere menos na economia, a prevalência desse tipo a prevalência desse tipo de atividade aqui é maior, ou seja, o Estado faz qualquer coisa, o Estado não se dedica apenas à atividade de saúde. Por quê? Porque não é mais tratado como um serviço público, aquilo é tratado como um serviço qualquer, e qualquer um pode fazer, inclusive o Estado. Tá bom? É baseado nesse raciocínio aqui que a gente acaba tendo conceitos de serviços públicos, porque os serviços públicos nada mais são do que a concretude, que a execução, que a materialização de uma atividade da administração pública. Né? Daí a importância de a gente conhecer o conceito de serviço público de forma mais ampla, de forma mais restrita, do seu ponto de vista subjetivo, do seu ponto de vista objetivo, e por aí vai. Né? Os conceitos são inúmeros e tem que saber tudo. Olha, saber tudo nem sempre é garantia de sucesso na prova, mas entender esse raciocínio, aí sim é garantia de sucesso em prova. Né? Vamos lá, conceito restrito ainda do serviço público, serviços administrativos, aqueles executados diretamente para a sociedade. Ou seja, são aqueles serviços que a gente chama de serviços primários, como eu dei um exemplo, saúde, que é executado diretamente pelo Estado no interesse da sociedade, segurança pública, mesmíssima coisa, assistência social, são executados pelo Estado diretamente no interesse da sociedade. Posso colocar ainda aqui a educação, né? O lazer, e por aí vai. Cabe mais saúde e educação, o particular presta. Sim, o particular presta saúde e educação porque a Constituição da República autoriza que particulares prestem esse tipo de serviço. Mas o Estado possui uma obrigação primária, constitucional, fundamental de prestar serviços de educação e saúde ao seu povo. Agora, se o cidadão abre mão desse serviço gratuito entre aspas, né, porque é custeado com dinheiro público que é fruto da arrecadação estatal. Mas se o particular abre mão desse serviço de saúde ou desse serviço de educação prestado graciosamente, digamos assim, pelo Estado, isso é um problema do cidadão. Isso é um problema, é uma opção do cidadão. O fato é que o Estado não pode deixar de oferecer, pelo menos enquanto nós estivermos sob a égide da Constituição de 1988. Se a gente tiver uma nova Constituição, aí eu posso pensar de forma diferente.
De repente, a nova Constituição diz o seguinte: olha, a saúde não é mais prioridade estatal. Agora a saúde é só na iniciativa privada. Pode chegar um momento que nós tenhamos isso no Brasil, tá? Ainda não é assim por força da Constituição de 1988, tá? Critérios para a gente definir um conceito de serviço público. Algumas coisas têm que ser observadas, né? Um critério subjetivo orgânico leva em conta quem está prestando serviço público. Um critério material leva em consideração a atividade prestada. Volto naquela discussão, quem e o que, né? Formal e legalista, leva em conta o regime jurídico adotado. No Brasil, o regime jurídico é de direito público. Então, esse legalista aqui, ó, eu quero te chamar muito a atenção, tá? Porque esse critério aqui, se eu adotar no Brasil o critério legalista, ele funciona basicamente da seguinte forma: não me interessa quem e não me interessa o que está sendo feito nesse serviço público. Não me interessa quem e não me interessa o que está sendo realizado nesse serviço público. Interessa o que a lei diz que é serviço público. Se a lei fala que pedágio em rodovia é serviço público, beleza, é serviço público. Se a lei fala que manutenção de casa de show noturna, né, uma boate aí para fazer shows, espetáculos, se isso é serviço público, se a lei falar isso, pronto, é serviço público. Se a lei falar que oficina mecânica para veículos automotores é serviço público, pronto, vai ser serviço público. Não há qualquer interesse nesse momento de quem está executando esse serviço público, tampouco do que é o executado, qual é o objeto executado. A discussão vai se restringir apenas sobre a lei chamou de serviço público ou a lei não chamou de serviço público. Esse é um conceito formal, é um conceito legalista. E, pasmem, é o conceito adotado no Brasil. Tá? Esse é o conceito adotado no Brasil. O que vale aqui é o que está na lei. Maravilha, como se a lei fosse sinônimo de tranquilidade e de certeza que o negócio é bom, né? E nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Essencialista defende a utilização unicamente do critério material para definir uma atividade como serviço público. Aqui, o critério de definição do que é e do que deixa de ser serviço público leva em consideração o que é feito, mas ele leva em consideração o que é feito do ponto de vista de serviços típicos do Estado. Leva em consideração o que realmente é um serviço público prestado pelo Estado. E isso é extremamente importante, porque eu consigo reduzir o campo de atuação estatal a um espaço muito pequeno. Por exemplo, saúde. Segurança pública, saúde, defesa nacional, seriam pontos que a gente teria aí como atividades de serviço público. Poderia até dizer que talvez a educação, mas muita coisa ficaria de fora. Lazer pode ficar de fora, transporte coletivo poderia ficar de fora, transporte coletivo poderia sim ficar de fora, porque uma coisa é você ter um Estado social. O que é um Estado social? Aquele que presta o máximo possível de serviços públicos para atender toda a sua população, todo o seu povo. E aí ele tem que considerar as diferenças sociais daqueles que têm condição e daqueles que não têm condição financeira. Então, um Estado social, ele tenta sociabilizar toda a ordem de serviços possíveis, alcançáveis ou inalcançáveis por todos os cidadãos. E isso é um ponto fundamental nessa história toda, porque se eu tenho um Estado social que tenta, de alguma maneira, garantir a todas as pessoas acesso a todo e qualquer tipo de serviço, eu vou ter um Estado que vai fazer muito serviço público. Porém, boa parte desse serviço público não é essencialmente um serviço público. E vou te dar um exemplo muito claro, muito claro. Transporte coletivo não é essencialmente um serviço público. Não é. É muito diferente da saúde, manutenção da saúde. Povo doente não trabalha. Povo que não trabalha empobrece o país. País pobre é um país sem chance no mercado internacional, no aspecto da política mundial. Então,
Então, o que rola? Determinados serviços não são necessariamente públicos. Fiscalização de estacionamentos em vias públicas, né? Na sua cidade deve ter aí, não tem aqueles amarelinhos? Não tem aquele pessoal que fica controlando se você estacionou seu carro na calçada ou na guia lá, e tem que colocar um cartãozinho dizendo que você pode ficar parado ali 1 hora, 2 horas, é como se fosse uma cobrança de estacionamento? Então, isso não é serviço público. Mas nem de longe que é serviço público, é serviço de particular. Eu estou praticamente explorando a atividade econômica de tarifação de espaços públicos, né? Ah, cabeça, mas isso aí é uma forma de fiscalizar o exercício das liberdades, faz parte do poder de polícia, né? Você tenta com isso impedir que muitas pessoas usem veículos próprios para se locomoverem nas cidades. Isso é pensando em gerar um ambiente melhor na cidade, de menos carro, menos congestionamento. Ah, lindo, o discurso é lindo, o discurso é show de bola. Teoricamente é essa a razão. Você tarifa espaços públicos para desestimular as pessoas de usarem veículos próprios e parar na rua, né? Parar ali do ladinho da calçada. Isso é um desestímulo, tá certo, mas nem por isso eu entendo que esse controle é um serviço público. Serviço público essencial é aquele serviço de manutenção da saúde, é aquele serviço de manutenção da educação básica, da educação média e da educação superior, serviço de segurança pública, serviço de defesa nacional. Esses são serviços genuinamente públicos, são de fundamental importância para o Estado brasileiro. Outros não. Então, nessa ideia aqui, nesse conceito essencialista, entrariam aqueles que genuinamente seriam serviços públicos, saúde, educação, segurança pública, né? E tiraria daqui, por exemplo, financiamento habitacional. O financiamento habitacional hoje no Brasil é tratado como se fosse serviço público. Tanto que o grande órgão, a grande entidade, o grande agente financeiro do financiamento imobiliário no Brasil hoje é a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública vinculada à União, né? Então, se eu fosse adotar esse mecanismo, esse critério essencialista, a Caixa Econômica já não seria mais .gov, né? Ela seria .com. Assim como é o Banco do Brasil, que também tem, em alguns momentos, o seu tratamento de serviço público e de administração pública. Beleza? Tranquilos? Sussa. Aqui eu volto a falar do legalista, que é justamente a adoção do critério formal, né? Vamos analisar agora alguns conceitos já montados por grandes professores de direito administrativo do Brasil, que trazem para nós informações interessantíssimas. Olha só. Segundo o professor José dos Santos Carvalho Filho, ele é conhecido como Carvalhinho, né? Segundo Carvalhinho, serviço público é toda atividade prestada pelo Estado ou por seus delegados, basicamente sobre o regime de direito público, com vistas à satisfação de necessidades essenciais e secundárias da coletividade. Este aqui é um conceito amplo. Sim, este é um conceito amplo de serviço público. Veja comigo onde é que estão os critérios definidores dessa classificação de conceito amplo. Olha só, já começa aqui, ó. Toda atividade prestada pelo Estado ou por delegados. Então eu pensei no seguinte, atividade, eu levei em consideração objeto, né? O que faz. O que faz. Todo e qualquer objeto prestado pelo Estado, pronto, cheguei aqui no quem faz. Eu tenho a ideia do que faz e quem faz. Reuni aqui critério objetivo. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do nosso professor? Grande professor espetacular aqui do Lá Concursos. Essa foi apenas um trecho de uma das aulas do nosso curso focado, específico e super competitivo para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, um curso aí que aprova, um concurso que a prova vai ser no dia 18 de fevereiro. E se você estudar aqui no Lá Concurso, você conhecer nossa metodologia, conhecer o nosso personal coach, eu tenho certeza que você terá chances reais de ser aprovado. Este concurso não está difícil, pode ter certeza. Se você tiver força de vontade e se você tiver a orientação correta, você irá disputar por vagas, pode ter certeza disso. Quer fazer o nosso curso super atualizado? Nosso curso
preço super competitivo por apenas 10 parcelinhas aí de R$20, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$20 você faz esse curso aí, fantástico. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo. Ok? Já esquecendo, você quer acompanhar essa aula do professor ou a outra aula? Nós colocamos só o quê? 40 aulas demonstrativas no YouTube, não foram aulas completas, mas apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho de cada aula para você conhecer especificamente aí os nossos professores. Quer? Então tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download deste material didático gratuitamente. Eu espero vocês, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.